Bom, começo aqui com uma frase que pode parecer clichê, mas é o que eu realmente tento seguir há muito tempo. A verdade vende. E por que eu digo a verdade vende? Quando você tem algo a oferecer e você domina muito bem tanto aquele produto ou serviço, ou você entende exatamente qual é a experiência que você vende para o seu cliente, já que a gente fala muito de experiência por aí, é muito fácil de você não cair em contradição. Quando você mente, quando você conta uma história fantasiosa, quando você aumenta aquilo que você realmente oferece e entrega para o seu cliente, você tem que lembrar exatamente o que você inventou de história para cada um deles. É muito fácil contar uma história verdadeira. Ela começa e termina do mesmo jeito, não importa quantas vezes você for contar para o seu cliente. Então, toda vez que você for fazer uma declaração sobre aquilo que você vende, sobre o assunto que você domina, é muito importante que você não pare na página 2. É muito importante que quando você se vende um expert no conteúdo, quando você vende com uma melhor experiência que o teu cliente pode ter entre os seus concorrentes, é importante que ela seja muito verdadeira. Por que isso? Quando você vende a sua verdade, você não cria falsas expectativas no seu cliente. A partir do momento em que você entrega para o seu cliente exatamente o que você vendeu, além de você não criar falsas esperanças ou falsas expectativas, com certeza o seu cliente vai ser muito mais permissivo com você com qualquer errinho que ocorra no meio do caminho. É claro que nós, como vendedores, nós que estamos à frente de uma marca ou uma empresa, a gente evita ao máximo errar. Mas como a gente já falou no começo dessa apresentação, que empresas são feitas de pessoas para pessoas, é claro que alguma coisa pode acontecer no caminho. Então, a partir do momento em que todo o ambiente te abraça, começando na verdade, as pessoas vão ser até menos críticas com vocês. Por que eu falo da verdade vende logo no começo? Hoje há uma crítica na rede social em que as pessoas vivem vidas maravilhosas, em que as empresas têm caixas infinitos, em que todo mundo é rico, em que todo mundo ganha muito dinheiro. Quando, na verdade, você que está assistindo esse curso deve conhecer alguém que não é exatamente aquilo que vende nas redes sociais. Qual é o grande problema disso? Quando você vende algo, quando você cria uma imagem que ela é fantasiosa, outro clichê, você não tem uma segunda chance de apresentar uma boa primeira impressão. Então, continuando neste meio onde você vende a sua verdade, aonde inclusive o seu público consumidor, quem consome a sua marca, e aqui eu deixo marca não apenas de uma empresa, mas a sua marca pessoal, você como dono da empresa, você como executivo da empresa, você como um prestador de serviço, você é uma marca. Marcas são pessoas. Eu vou falar um pouco mais de marca humanizada mais para frente, como você humaniza mais a sua marca, mas tenha isso na cabeça. Marcas são pessoas. Dentro do momento onde todos já estão cansados daquelas lives intermináveis que você tem que acordar de madrugada, as promessas de ganho, a fórmula mágica do sucesso, isso já está acabando, porque essas fórmulas mágicas não deixaram ninguém milionário. Porque você acordar cedinho para assistir alguém dando alguma dica para você, ao invés de você ir trabalhar, não deixou ninguém mais rico. Então, se você hoje procura melhorar a sua apresentação, tanto nas redes sociais quanto dentro do seu mercado, você deve saber que essa onda toda de falsas promessas já está indo por água abaixo. Dentre isso, a imagem que nós devemos transmitir, tanto como marca como pessoas, nas redes sociais, ela tem que ser extremamente condizente a quem você é. E vou trazer para vocês um exemplo que há anos ele não me sai da cabeça. Um dia, eu estava na barbearia Corleone e o menino entrou lá e olhou, ele estava encantado. E ele olhou para mim e falou assim, cara, isso aqui é o meu sonho. Meu sonho de abrir uma barbearia é exatamente igual a essa. E eu falei para ele, esse na verdade é o meu sonho. Você tem que entender exatamente qual é o seu sonho. E eu vou te explicar o porquê eu acho que não é exatamente esse aqui. Eu percebo que você está usando uma camisa de futebol. Você consegue enxergar aqui dentro da barbearia alguma coisa que remeta a futebol? Não, pois eu não gosto de futebol. E eu não trouxe isso para dentro da identidade do meu negócio. Eu reparei que ele estava usando na época um tênis de corrida, um tênis de malhação. E eu estava usando um tênis daqueles, como esse que eu estou usando aqui, meio um tênis para quem anda de skate. E eu falei, você acha que tem alguma coisa aqui relacionada a esportes de corrida? Não tem exatamente uma bota de motocross aqui? Ele falou, é. Eu falei, então, ao invés de você tentar
Mostrar aquilo que você não é, mesmo reconhecendo que talvez seja um sonho seu? Que tal a decoração da barbearia que você for abrir seja mais condizente àquilo que você tem? Nós vamos vender a mesma coisa, nós vamos vender corte de cabelo e barba. Algum tempo depois, esse mesmo garoto apareceu na Corleone e falou assim, cara, o que você falou para mim aquele dia nunca saiu da minha cabeça. E quando eu abri a barbearia fez total sentido. Dá uma olhada aqui. E ele me mostrou a barbearia dele no celular com decorações de fotos antigas de futebol, com camisas autografadas, com um monte de coisa que trouxe a real verdade daquilo que ele estava fazendo. Então, quando a gente fala de experiência dentro do nosso ambiente, começa por aí, começa a maneira ao qual o ambiente te abraça. Se realmente o criador de tudo aquilo imprimiu alguma coisa que seja real dele, que tenha a verdade dele. É muito difícil quando você monta um plano ao qual você não o vive todos os dias, de no longo prazo você conseguir passar conforto para os seus clientes. Que você consiga passar seriedade, que você consiga traduzir o amor que você tem pela sua marca. Tem outro ponto que ele é muito importante quando você constrói a sua marca. Você tem que ser condizente com a sua realidade. Quem você é, o que você oferece e quais as limitações que você tem. De novo, não adianta você ir para a internet e vender um curso de como ficar milionário se você não for milionário. Não adianta você ser um dentista e os seus dentes não estiverem perfeitos. Não adianta você ser um personal trainer que não malha. Essa imagem que você transmite para as pessoas nessa primeira impressão, gente, a gente não tem como negar que a primeira impressão ela é realmente a que fica. Talvez se você não causar uma boa primeira impressão, sendo condizente ao que você é ou o que você representa, talvez as pessoas não te deem credibilidade para 5 minutos de conversa, para que você consiga realmente se apresentar e dizer o que você faz, mostrar naquilo que é bom. Então, não caia na armadilha da rede social onde você imagina que para você ter uma marca relevante ou uma marca forte ou uma marca respeitada no mercado, ela tem que ser deslumbrante e você tem que viajar no mundo das ideias e quando alguém te pedir para mostrar aquilo na prática, você não conseguir ser quem exatamente você é. Bom, já que eu falei muito aqui de teoria, eu vou relembrar para vocês na prática o que lá em 2014 eu fiz. Hoje eu sou um apaixonado por fotografia, mas naquela época eu não imaginava que era exatamente a fotografia que ia levar o meu negócio para outro patamar na comunicação. 2014, como eu já comentei com vocês, pouca gente realmente usava as redes sociais para se comunicar. Eram mais pessoas muito famosas ou que tinham grande relevância antes das redes sociais que estavam lá tendo voz. 2013, eu fiz uma viagem para Nova York, onde eu levei na minha mochila alguns dólares, uma câmerazinha do meu celular e fui trazendo muita bagagem daquilo que eu queria mapear para montar o meu negócio. Eu nunca quis, e isso sempre me incomodou quando as pessoas falam assim para mim, da onde é que você tirou essas ideias? Da onde você trouxe essa ideia? E eu fico muito bravo, porque eu não trouxe de lugar nenhum. Ela é a junção de muita coisa que eu vi, absorvi, organizei e tentei trazer para o mundo real. Como é que eu aplico isso? Naquela época, em 2013, uma pessoa só fazia rede social para os seus amigos e seus familiares. Muito diferente de hoje. Quando eu cheguei lá, eu pensei, eu estou montando uma barbearia focada no público masculino. Será que as mulheres que me seguem vão achar interessante eu ficar postando foto de barba, de cabelo, de como é uma barbearia? Eram pessoas ali que eu conhecia, eram nossos familiares, amigos e tudo mais. E foi uma coisa meio intuitiva, apenas de não achar que fosse ser chato aquilo que eu estava compartilhando. E eu resolvi, antes de eu ter um ponto comercial, antes da empresa já estar rodando, a única coisa que eu tive e eu me protegi foi fazer o registro no INPI, que é o único órgão que consegue te dar autonomia, que consegue fazer com que você seja dono da sua marca. Este era o único documento que eu tinha dizendo que Barbearia Corleone seria a minha próxima empresa. E aí andando na rua, respirando isso, eu confesso que eu fui em pouquíssimas barbearias lá na época. Eu lembro que eu ia muito mais em bares, porque quando a gente inaugurou a Corleone, ela tinha um bar muito grande, ela tinha comida, ela era um lugar onde a pessoa, o homem ia para passar uns momentos de curtição, seja cortar o cabelo, beber, comer, ir com os amigos, fumar um charuto. Então eu precisava absorver tudo que eu tinha de informação para colocar lá dentro daquele lugar. E eu lembro que eu passei na rua, tinha um Mustang vermelho, um muscle car americano, um estilo de carro
normalmente V8, fabricado nos Estados Unidos aí por volta da década de 60 e 70. E eu achei aquele carro tão bonito e eu tirei uma foto dele apenas que eu tinha gostado. E eu falei, olha, como eu criei o perfil na rede social da Barbearia Corleone, eu vou ficar aqui só compartilhando as barbearias que eu vou, estilo de barba e de corte, isso aqui vai ser muito chato. As pessoas não vão querer cortar o cabelo e no dia seguinte receber um outro corte de cabelo. E olhar na rede social e ver um novo corte de cabelo, e ver uma barbearia, isso ficaria muito cansativo. E eu lembro que quando eu vi aquele carro e eu tirei uma foto completamente amadora do meu celular, e eu pensei, vou colocar no perfil da rede social da Corleone, as pessoas vão entender que lá dentro, quem não nos conhece ainda, é que a gente gosta do muscle car americano. Eu fiz a mesma coisa com uma moto, que era o estilo da moto se chama Café Racer, também mais ou menos dessa mesma época. E eu comecei a visitar os bares e restaurantes, tirava foto da mesa, da decoração. As cervejas que eu fui tomar lá, que na época a gente tinha muita importação de cerveja para o Brasil, eu comecei a falar das cervejas. Então eu percebi que eu estava realmente colocando um conteúdo que ele não seria de venda para o meu cliente. Ao contrário de eu colocar cortes de cabelo o tempo todo. Então eu pensei, se eu separar por hashtags de conteúdos aos quais eu absorvi aqui, eu posso abastecer todos os dias na cara do meu cliente Barbearia Corleone sem falar de corte de cabelo e barba. E assim foi feito. Eu fiz o máximo que eu pude de fotos lá, de coisas que eu gostava, sem ser ainda um fotógrafo profissional, eu nem sabia direito que eu estava fazendo uma fotografia, mas isso me deu muito resultado. Isso aproximou, isso humanizou a minha marca. De que maneira? O Bruno foi lá, viajou, trouxe as ideias, a gente sabe que ele vai abrir uma empresa. Vamos participar com o Bruno da formação da marca dele, das ideias que ele teve para formar o lugar que ele vai ter ali. Então as pessoas passaram a acompanhar porque as fotos eram muito legais, talvez não tão bem tiradas, mas o conteúdo era muito legal. E depois disso eles passaram a observar que era uma pessoa construindo uma empresa, uma pessoa construindo, dando os primeiros passos numa marca. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar muitas dessas fotos na internet e até pouquíssimo tempo atrás, cerca de 3 anos, muito do que eu abastecia a minha rede social tinha apenas uma curadoria do que eu gostava e o que eu achava que esse público gostaria de consumir. Então eu pegava em bancos de imagem como Pinterest e eu seguia lá os Toys for Boys Corleone, eram carros e motos, eu tinha parte das cervejas, eu tinha parte de tatuagem, eu tinha parte de tudo que fosse interessante, meio que como um portal, né, de coisas, de curadoria para coisas que aquele público específico que eu estava mirando pudesse gostar. Dito e feito, no dia em que a gente abriu a primeira unidade, tinha uma fila na porta que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu lembro que nos primeiros dias eu não tinha agenda, eu não tinha nada, o negócio não começou profissional. O que mudou depois foi a minha rapidez a entender o que estava errado e depois aplicar de maneira profissional ao que se construir uma empresa. Então, quando eu entrei, quando eu perguntava para aquelas pessoas que estavam na fila, que estavam lá, eu não sabia nem o que estava acontecendo, aquele monte de gente, eu perguntava, de onde é que vocês vieram e por quê? Porque eu achei a sua rede social muito legal, as coisas que você compartilhou com a gente, e eu tinha certeza absoluta que se o seu negócio fosse compatível àquilo que você começou a compartilhar na rede social, ele seria muito bacana. E assim, oficialmente, eu comecei a criar a minha primeira marca.